Versículo 17. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Ser ungido, ser vivo, ser santo, ser avivado, ser pentecostal e outros termos sempre estão ligados com estar cheio do Espírito Santo. Nesse texto, Paulo ele faz uma comparação entre ser cheio do Espírito e ser cheio do vinho. Ora, o estado da embriaguez afeta diretamente o cérebro humano, afeta a tua capacidade de andar, afeta a tua capacidade de pensar, afeta a tua capacidade de falar. Tudo isso o álcool ele consegue fazer. Ou seja, quem vive num domínio do álcool, quem vive se enchendo de álcool, sempre irá viver dominado pelo álcool. Mas Paulo afirma que quem vive no Espírito, quem se enche do Espírito, vive sobre domínio do Espírito. Isso é muito importante, porque Paulo está fazendo uma analogia entre ser cheio do Espírito e entre ser cheio do álcool. Mas nesse texto tem um mistério. E que mistério é esse? Preste atenção. É que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele evangeliza e abre a igreja de Éfeso. E isso por volta de 54 depois de Cristo. E nessa igreja, Paulo fica durante 2 anos ensinando os fundamentos básicos da fé. Só que depois, Paulo se retira de Éfeso e vai fazer outra obra. Aí depois de 8 anos, Paulo escreve essa carta de Efésios, para Efésios. Então, como é que uma igreja que tem aproximadamente 10 anos ainda não se libertou da prática do vinho? Como uma igreja que tem 10 anos ainda não se libertou da prática do álcool? É simples. É que nesse texto Paulo não está falando sobre álcool, mas está falando sobre coisas mundanas. Era como se Paulo estivesse falando assim: irmãos, não se encham de coisas mundanas, pois as coisas mundanas irão afetar diretamente a forma como você vai pensar. Irmão, não se encham das coisas mundanas, pois as coisas mundanas irão afetar diretamente a forma como você se veste, a forma como você se fala, irá afetar diretamente o tipo de pessoa que você é. Era como se Paulo estivesse falando assim: irmãos, não se encham de Netflix, porque quem se enche de Netflix, pensa em Netflix, fala de Netflix, sonha com Netflix. Ah, mas como assim, Paulo? Era Paulo dizendo assim: irmãos, não se encham da música do mundo, porque a música do mundo vai afetar a mente de vocês, vai afetar a forma como vocês pensam, a forma como vocês falam, porque quem se enche da música do mundo vive conforme a letra está dizendo, e a letra diz coisas do mundo. Era como se Paulo estivesse falando assim: igreja de Efésios, não se encham de fofoca, não se encham de mentira. Mas por que, Paulo? Porque vocês transbordarão a
vocês são cheios. É ou não é desse jeito? Oh, glória. É porque tem uns crentes que só sabem falar de futebol. É ou não é? É que tem uns crentes que só sabem falar de Free Fire. Ou não é desse jeito? Tu quer saber do que a pessoa está cheia? Conversa com ela. Ô irmão, vem cá, vamos sentar, bora conversar um pouco. Aí começa a conversar. Ei, tu tá sabendo de quê? Da roupa que o pastor foi? Tu tá sabendo o lugar que o pastor foi? Ei, aquela fofoca daquele irmão, tu tá sabendo? Tu tá sabendo não, é? Deixa eu te contar. É porque tem uns irmãos que se tu perguntar na Bíblia é o seguinte: irmão, qual foi o homem que andou sobre as águas? Ô pastor, eu não sei não. Ô irmão, qual foi o homem que ungiu Davi a rei? Eu não sei não. Agora pergunta a ele, qual é a novela que passa? Qual foi o filme que passou em tal horário? Pergunta quem foi o melhor do mundo. Pergunta isso, pergunta daquela e vai dizer: pastor, eu sei responder. Sabe por que sabe responder? Porque você transborda daquilo que você está cheio. Agora pega um crente que está cheio da presença. Eita glória. Pega um crente que está cheio de Jesus. Ei, vem cá, irmão, eu li a Bíblia ontem. Eita, que Deus falou comigo ontem em casa. Ei, foi lindo, tu está sabendo não? Ah, glória. Irmãos, não se encham do vinho, mas se encham da gloriosa presença de Jesus. Então Paulo adverte: não se encham disso, mas se encham do Espírito. Tudo bem, mas quando é que nós se enche de Deus? Se você for no versículo 18 do texto, no final, depois de mas enchei-vos do Espírito, tem um ponto e tem uma vírgula. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês querem se encher do Espírito? É muito fácil. Como é que é, Paulo? Aí Paulo vai dizer assim, ó: falando entre vós com salmos. Na sua Bíblia está desse jeito? Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se tiver crente inteligente aqui, já vai entender que Paulo está falando que isso aqui é culto. Não é? A gente não acabou de louvar a Deus? Não estamos lendo a palavra? Tudo isso é culto. Mas é que está surgindo aí uns crentes novos, uns crentes modernos, pode dizer assim, crente moderno, que eles acham que vindo um culto uma vez na semana é o suficiente para estar cheio. Não, ainda é pior. Tem crente que parece que é turista, porque só vem na igreja no dia da Santa Ceia. Já parou para pensar que o culto da Santa Ceia é o culto que mais dá gente? É porque tem um irmão que se converteu sei quando, mas ele só pisa os pés uma vez por mês. Aí tu quer dizer para mim que crente assim está cheio? Eu não acredito. Eu não creio nisso. Então, como é que eu quero estar cheio de Jesus, mas eu falto culto demais? Não tem como, é incompatível. Crente que ama faltar culto com crente cheio se bate. Não existe essa história de crente que anda faltando culto e está cheio. Aí quando ele vem no culto, aí diz assim: eita, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu acho que a culpa é do rapaz que está tocando violão. Ah, não. Eu acho que a culpa é do irmão que está tocando baixo. Não, eu acho que a culpa é de Vinícius que está tocando teclado. Não, eu acho que a culpa é do baterista. Ah, não, a culpa deve ser do pastor. Deve ser dos louvores. Não, a culpa é tua. Porque é impossível sentirmos a presença de Deus sem vir ao culto. Porque tem gente que passa tempo
sem ter um compromisso com Jesus. Aí quando chega na igreja, quer sentir o sobrenatural, quer sentir o mover, quer ver anjos passeando pela igreja. Não vai ver nada disso, não. Crente de domingo, para mim não é cheio. Para vocês são? Ih, ficou calado. Então, que o irmão do celular diga assim: cuidado. Muita gente, pouco barulho. Cuidado com essas tuas faltas no culto aí. Teve um dia, irmão, escuta essa história. Teve um dia que um pregador foi pregar numa igreja. Aí ele pregou, chegou na igreja. Quando ele passou pela porta, aí tem um irmãozinho chato. Toda hora, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Só que esse pastor não era pentecostal. O irmão era, o pastor não era. Melhor, o pregador, né? Aí, o pastor começou a pregar a palavra de Deus, direitinho. E toda a final da aplicação que o pastor pregava, o irmão, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor ficou incomodado. Vocês me ouvem bem? Amém, né? Estão se vendo melhor vocês atrás? Estando melhor agora? Amém. Então o pastor, ele ficou incomodado com esse irmão. Toda hora esse irmão dando glória a Deus, toda hora dando aleluia. Só que no outro dia, o pastor ia pregar de manhã. Aí o pastor disse assim: eu vou pregar amanhã, de manhãzinha aqui, eu vou ver se ele vem. Aí quando o pastor chegou no outro dia para pregar, adivinha que estava na porta como porteiro? O irmão do glória, o irmão do aleluia, o irmão do fogo. Ele disse: é hoje que eu lhe dou uns carãozinhos. Aí o pastor começou a pregar: irmão, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor: não é possível, esse cara está de brincadeira com a minha cara. Não é possível. Continuou pregando, irmão, glória a Deus, aleluia. Era o pastor terminando uma frase, o irmão completando com glória. Aí ele terminou o culto, chegou no irmão e disse assim: vem cá, por que toda hora você fica dando glória a Deus, aleluia? Não precisa disso não. Deus não é surdo. Aí o irmão disse: meu pastor, é que o senhor não sabe o que foi que Deus fez na minha vida. O senhor não sabe o milagre que Deus fez. O que Jesus fez na minha vida, homem nenhum pode fazer. É por isso que quando eu estou em casa, eu coloco um louvor. Aí a mulher lá na cozinha, lavando os pratos, vai dizendo assim: eita, que a presença já chegou. Aí quando ela fala isso, eu sinto também. Aí quando ela está lavando os pratos, eu estou lá dizendo: eita, como tu é grande, eita, como tu é fiel. Enquanto ela está lá lavando os pratos, eu estou lá igual um doido dentro de casa, gritando, dizendo que Jesus é o homem mais lindo do mundo. Meu pastor, enquanto eu estou dentro de casa, aí a minha esposa está lá fazendo a comida, faz até a comida abençoada, o senhor precisa experimentar depois. Aí fala assim: meu pastor, enquanto ela está lá lavando os pratos, fazendo as casas, varrendo a casa, o louvor está tocando, eu acho pouco. Aí eu pego a Bíblia, eu abro ela e começo a ler salmos, começo a ler os evangelhos. Aí a gente vai sentindo uma presença. É um negócio de Deus que vai invadindo a minha casa. Aí quando chega na hora de ir para casa, ela fala assim: meu amorzinho, tá na hora, né? Tá na hora de quê? De ir para a igreja. Aí eu me lembro daquele versículo, meu pastor, que diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí um negócio invade, é um negócio estranho, mas eu sei que não é estranho, eu sei que é a presença. Aí dá uma vontade, meu pastor, já de entrar no mistério, dá uma vontade de entrar na glória. Aí quando a gente está indo no culto, a gente vai a pé, que a gente é pobre, a gente vai a pé caminhando. Aí ela diz assim: eu creio que Deus é Deus de providência. Eu digo: aleluia. Ela vai dizendo: eu creio que Deus vai fazer na nossa vida. Eu digo: aleluia, glória a Deus. Aí quando eu chego na igreja, às vezes eu vejo a igreja morta, parada, eu dou logo um grito de glória a Deus assim, ó: aleluia.
Por quê? Porque em casa, pastor, eu busquei. Porque em casa, pastor, eu me consagrei. Porque em casa eu coloquei o louvor, meu pastor. Porque em casa eu coloquei a palavra. E a presença de Deus me encheu em casa. Mas tem um negócio, pastor. É que quando eu cheguei na igreja, Deus não me encheu. Aí o pastor olhou para ele assim e disse assim: como assim? Quando eu cheguei na igreja, meu pastor, Deus, ele me transportou. Oh, glória. Isso é para crente pentecostal. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: irmão, isso é coisa de doido. Aí o irmão olhou para o pastor e disse: sim, pastor, isso não é coisa de doido não. Isso é coisa de crente que tem intimidade com o papai. Tem crente pentecostal nessa noite? Tem crente cheio nessa noite? Oh, aleluia! Olha para o irmão do seu lado e diga assim: tu buscou em casa? E quem que vai dizer que não buscou? Aqui todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é santo, né? Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos que entender uma coisa: que a oração, o louvor, esse pequeno ato, que não é pequeno, que é grandioso no mundo espiritual, tu pode achar que, mas se tu fizer, tu vai ver. Aí chegam uns irmãos com a cara desse tamanho: queria vir pro culto hoje não. Desse jeito, né? Queria estar aqui não. Bem obrigado, né? Às vezes quando tu, mulher, chama teu marido: bora pra igreja hoje. Ele: eu vou, mas eu vou à força. Aí chegam os irmãos pra cá. Eu acho engraçado isso, é porque quando era no mundo, não usava relógio. Porque tinha hora para sair, mas não tinha hora para chegar. Aí depois que virou crente, aí comprou um relógio igual esse meu e colocou no braço. Que é para toda hora ficar olhando, dizendo assim: esse culto não vai acabar mais não, é? Esse culto está demorando demais. Isso é frase de crente vazio, oh glória. Porque quem se envolve com a presença não se preocupa. Tu te lembra que lá no mundo, quando tu ia lá para os forrozinhos, por negócio lá, tu nem olhava para o relógio, porque tu não se preocupava com a hora de ir para casa. Mas aí está surgindo uns crentes modernos que quando vem para a igreja aí fica preocupado demais. O culto é para terminar 9 horas. Se dá 8 horas ele já está dizendo: o culto está demorando demais. É não, é tu que está vazio demais. Está vazio da presença dele, está vazio da glória dele. É por isso que quando está aqui não sente nada, porque Deus não derrama em crente vazio. Deus derrama em crente que está cheio, que é para encher mais. É para encher mais, mas para quê, Vinícius? Para transbordar. Oh glória. Então não deixe para vir buscar a Deus somente na igreja, mas busca primeiro em casa. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: quando tu vier para o culto, gente, tem mais pouco barulho. Quando tu vier para o culto, imagina que o culto é Santa Ceia, porque é o único culto que tu vem que tu faz jejum em casa. Eu não é desse jeito. Então devemos se encher dele, e em casa devemos transbordar da presença dele. Mas infelizmente tem muita gente que está vazia, tanto aí como aqui. Tem uns pregadores que sobem vazio. Eu não tenho. Tem uns ministrantes que sobem vazio demais em cima do altar. Eu posso contar mais uma história para você? Agora dessa é minha, tá? Essa é minha. No início, um bom tempo atrás, vai não estar de prova, eu queria pregar na igreja, né, que eu congregava. Aí eu falei: pastor, eu quero deixar uma palavra. Aí o pastor disse assim: irmão Vinícius, vai ler uma Bíblia, vai buscar mais Deus em casa, depois você vem. Eu fui, raiva danada, raiva grande. Aí quando o Espírito Santo chama, ele incomoda, né? É impossível você fugir daquilo que Deus te chamou. Você até tenta, mas Deus não vai para canto nenhum. É meu, chamei e já era. Aí eu, com vontade grande de pregar,
A minha mãe, ela trabalhava nos sábados. Aí eu ficava sozinho em casa. O que foi que eu fiz? Peguei a caixa de som amplificada desse tamanho a caixa. Desse tamanho aqui. Aí coloquei no meu quarto. Botei o fundo musical. Aumentei o volume todinho da caixa. Eu falei, eu fico surdo ou fico cheio. Um dos dois. Aí eu peguei a Bíblia. Eu falei, já tem o fundo musical. Já tem uma Bíblia. Falta o ouvinte, né? Tem como pregar pra... Eu peguei o ursinho, fui lá no quarto da minha irmã. Peguei a boneca dela. Peguei os ursinhos. Coloquei no chão, me sentei no chão. Eu disse assim, senhor ursinho, senhora boneca, eu vim pregar para vocês. Deve estar imaginando assim, esse menino deve ser doido. Sou doido por Jesus. Porque tu quer pregar. Entenda que primeiro tem que pregar em casa. É porque tem muita gente que está procurando o microfone. Tem muita gente que está procurando os holofotes. Está procurando a plateia. Tem gente que quer começar em cima. Aí Deus está dizendo, começa aí embaixo, criatura. Tu vai pregar o quê? Eu vou pregar, meu pastor, aquilo que eu preguei em casa. Tu vai cantar o quê? Eu vou cantar aquilo que eu cantei em casa. Tu vai orar pelo quê? Eu vou orar por aquilo que eu orei em casa. Porque em casa eu busquei. Porque em casa eu me enchi. E quando eu cheguei aqui, a gloriosa presença de Jesus transbordou na minha vida. Pregadores, entendam uma coisa: se enche em casa, procura em casa, aprende em casa, se prepara em casa, para quando chegar aqui dizer, eu vim passar aquilo que Deus me mostrou em casa. Eu vim dar a vocês aquilo que Deus me deu em casa. Antes daquela mulher samaritana pregar na cidade de Samaria, Jesus disse, a água que eu te der, se tu beber, eu te farei uma fonte de água viva. E a Bíblia vai dizer que essa mesma mulher evangelizou toda a cidade de Samaria. Não existe esse negócio de pregador subir em cima do altar e dizer, eu estou vazio. Vazio de quê, meu amigo? Vazio da palavra, vazio da presença. E ser cheio da glória, da presença, da misericórdia dele. Então, antes de pregar, estuda. Antes de cantar, ensaia em casa. Antes de fazer qualquer coisa em cima do altar, treina, ensaia, procura, busca, se esforça, faz com zelo em casa. E depois tu vem para cá. Aleluia. Tem crente vivo nessa noite? Então em casa eu me encho e na igreja eu a glória. Quem quer ser cheio da presença? Mas como nem tudo é flores, tem um problema em ser cheio. E o que é que quem é cheio incomoda. Posso usar mais uma história bíblica? Existe um homem chamado Jesus. A Bíblia que diz isso, tá? E Jesus, ele foi pregar numa cidade. Quando ele chegou na cidade, apareceu-lhe um homem chamado Jairo. E a Bíblia vai relatar que Jairo era um dos principais da sinagoga. E para ser principal de uma sinagoga, ou um dos principais, era necessário que fosse um saduceu, ou que fosse um fariseu, ou que fosse um doutor da lei, ou que fosse mestre. Eu não lembro, pastor. Então, Jairo fazia parte do grupinho que não gostava de Jesus. Porque esse povo não gostava. Então, esse pessoal olhava para Jesus e dizia assim, Jesus, esse daí, isso é um homem vazio. Quem? Jesus? Jesus não prega nada. Quem? Jesus? Jesus não canta nada. Jesus expulsou um demônio. Jesus expulsou um demônio? Foi por ordem de Beelzebul.
Esse homem aí não vale nada. Aí ficava criticando Jesus, ficava falando mal de Jesus. Por quê? Porque Jesus era cheio ou não era cheio? Porque quem é cheio incomoda quem é vazio. Quem tem a glória de Deus incomoda aqueles irmãos que não quer nada com Deus. Ou não é desse jeito? Mas Deus vai te usar na vida de quem mais te critica. Oh glória. Isso é mentira. O texto diz, a palavra diz. Esse homem fazia parte do grupo que não gostava de Jesus. Até que quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou e disse: Jesus, vai na minha casa liberar uma palavra da parte de Deus. Quem mais te critica, assim diz o Senhor, eu te farei como fonte na vida dessa pessoa. Eu odiava crente, eu tinha raiva de pastor, eu tinha ódio de gente que era crente. E olha onde eu estou agora. Porque quem eu mais critiquei foi quem Deus mais usou na minha vida. Oh glória. Porque tem gente que não vai com a tua cara porque tu é cheio demais. Tem gente que não gosta de tu porque tu tem um brilho de Jesus. E o que me chama a atenção nisso tudo é que Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse lhe tirado. Mas a voz de Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Mas o que eu achei mais lindo ainda foi quando Paulo disse assim: por isso eu, Paulo, me alegro nas minhas fraquezas. Paulo, me alegro nas injúrias. Paulo, me alegro nas difamações. Me alegro nos apedrejamentos. Me alegro em não agradar os ímpios. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando me persegue, aí é que eu estou cheio da graça, do poder, da misericórdia, do amor. Crente que é cheio incomoda o inferno. Porque estão falando do meu nome. Dá glória a Deus, é sinal que tu está fazendo o que é correto. Se Paulo era um homem que era mais cheio do que a gente, era perseguido, por que a gente não vai ser perseguido também? Porque é o problema de ser cheio, né? Às vezes, de buscar Deus demais, de ter intimidade com Ele. É porque críticas vão vir. Certa vez eu estava vendo uns pregadores que eu gosto muito, chamado Eliseu Rodrigues. E ele falou sobre isso. Porque às vezes, nós mesmos, na igreja, nós julgamos muito quem está em cima do altar. Às vezes a gente fala assim, está ali pregando para se amostrar. Ali no outro dia estava pecando, fazendo muita coisa errada, ali agora está na igreja. Muitas vezes a gente julga as pessoas. Tem crente que se acha onisciente. Acha que pode sondar o coração de todo mundo e não podemos. Não podemos julgar ninguém, quem está em cima ou quem está embaixo. Por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Porque quando a gente tem a glória de Deus, quando a gente busca a glória de Deus, quando a gente busca a presença de Deus, a gente transborda. Aí às vezes nós temos um brilho. O brilho de quem? De Jesus. Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas Ele é tudo. Oh glória. Para finalizar, deixa eu contar mais uma história para finalizar. Existia um pastor que ele estava cansado de lutar. Ele estava cansado de tanto batalhar com as batalhas espirituais. Aí ele pegou a Bíblia, pegou a chave e entregou ao presbítero, que era o vice da igreja. Falou: meu presbítero, lutei o bom combate, já era, estou fraco demais para prosseguir. Aí entregou ao presbítero. Aí o pastor entregou a igreja, saiu da igreja. Aí o diabo foi no ouvido dele e disse assim: agora que tu não é mais crente,
Vamos em outra cidade, com um forrozinho. Aí o pastor foi em outra cidade. Aí chegou lá, sentou na mesa. Garçom, traga uma bebida para cá. O garçom trouxe a bebida. Só que ele, sem muita coragem de beber, aí ele viu uma moça lá, uma moça encarando ele. Ele olhava para a moça. Aí a moça olhando assim, foi até ele. Quando a moça chegou e olhou para ele e disse: meu pastor, o senhor aqui? Ele olhou assim para ela, desconfiado. Meu pastor, o senhor falou com a minha mãe? Aí o pastor estava nem reconhecendo ela. Ela disse: meu pastor, eu não acredito não. Porque antes de vir para essa balada, eu briguei com a minha mãe em casa. E minha mãe disse assim: vá para a igreja, minha filha. E eu disse para ela: mãe, eu não vou para a igreja não. Eu só vou para a igreja se Deus falar no barzinho me pegar pela mão. E o Senhor está aqui, meu pastor. O Senhor foi mandado por Deus para me tirar. Aí o pastor não fez nada, pegou pela mão ela e vamos embora, porque aqui não é lugar de crente. Aí você deve me perguntar assim: Vinícius, quão cheio eu tenho que ser? Você tem que ser tão cheio que nem para desistir tu presta mais, porque a presença é tão grande, a glória é tão grande, que até tu dizendo não, Deus diz: é sim, viu? É sim, é sim, é sim. Em casa eu me... Ixi, muita gente, pouco barulho. Em casa eu me... Na igreja eu Pode ficar de pé. É Deus indo assim para tu. Para onde tu vais? Se eu tenho uma palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. O ministério de louvor já pode subir.